motor das duas rodas, houve surpresas. E as surpresas começaram logo no pódio, com a vitória de um piloto francês, muito pouco conhecido, um endurista, um homem que faz o campeonato de França de enduro, o Etienne Lormand, que venceu o Pro com uma vantagem razoável em relação ao melhor português e segundo classificado, o Paulo Almeida, com uma vantagem de 5 segundos. Mas o importante era o dia seguinte, era o sábado, onde se iam disputar 420 km, e toda a gente ficou convencida que este francês não ia andar nos lugares da frente, aliás, como acabou por acontecer. Mas a surpresa grande veio no dia seguinte, com a participação do Paulo Marques, que toda a gente contava que vencesse mais uma Baja 500, era o favorito número 1, dizia eu, mas com a presença dele houve um outro francês, o Richard Sant, um piloto que já nos visitou por 5 vezes, que já participou nesta Baja por 5 vezes, portanto um profundo conhecedor dos terrenos alentejanos. O Richard Sant, desculpem a minha versão, aviou e de que maneira a concorrência. Paulo Almeida, um piloto português que está cada vez a andar melhor. Ele tem uma moto muito bem preparada, uma CR 250. O piloto nas provas nacionais tem demonstrado que o apuro de forma está quase a chegar. O piloto está a andar cada vez mais, anda muito bem e depressa, como ficou bem demonstrado aqui neste prólogo, com cerca de 8 km, um prólogo difícil, com algumas ratoeiras pelo meio, mas que o piloto conseguiu ultrapassar, terminando na segunda posição, com mais 5 segundos do que Etienne Lormand. Portanto, uma ótima prestação do Paulo Almeida, um piloto, como disse, que está cada vez a andar melhor e mais depressa. O terceiro lugar neste prólogo foi para uma moto com motor a 4 tempos, tripulada por Diogo Salema, um homem que já anda nestas coisas do todo-terreno há muitos anos. Ele tem muita experiência, sabe andar muito depressa e estava interessado em disputar o segundo lugar da categoria com Rodolfo Sampaio, o que acabou por não poder acontecer, porque no dia seguinte um problema com a sua moto obrigou o piloto a abandonar. Jorge Guerreiro obteve o quarto melhor tempo neste prólogo, mas na corrida não foi feliz. Ele andou com a sua Yamaha YZ bastante depressa. Ele terminou a cerca de 8 segundos do vencedor, portanto muito perto do terceiro classificado, o que é bem demonstrativo da competição que existiu logo nos primeiros 8 km da Baja Sagres 500. Mas dizia eu que Jorge Guerreiro não foi feliz no dia seguinte, porque uma queda aleijou o ombro, obrigando o piloto Almada a abandonar. Foi pena porque Jorge Guerreiro também está a andar francamente bem. O piloto tem participado no Campeonato Nacional de todo terreno. Lembramos que em anos anteriores Jorge Guerreiro participou nos Campeonatos Nacionais de Motocross. Um outro piloto que foi em tempos passados adepto e participante do motocross foi o Paulo Cardoso, que estamos a ver agora a arrancar aqui no prólogo. O piloto obteve a 5ª posição, mas na corrida também não foi sendo obrigado a abandonar. Trata-se de um piloto muito rápido. Ele normalmente, quando termina, costuma obter boas classificações. Aliás, o motocross é uma ótima escola para quem pretende participar tanto no Campeonato Nacional de Enduro como no do todo-terreno. No motocross anda-se normalmente muito depressa, chega-se às curvas também mais depressa. Depois, mudando para estas duas modalidades, tanto para o todo-terreno como para o enduro, é uma questão de se habituar à procura do caminho. Mais um piloto que terminou bem classificado, na 6ª posição, uma moto também com motor a 4 tempos, trata-se do Rodolfo Sampaio, que mesmo com alguns problemas no dia seguinte, conseguiu terminar, o que para ele era fundamentalmente importante, porque deste modo e com a desistência do Diogo Salema, Rodolfo Sampaio conseguiu o segundo lugar do campeonato atrás do Mário Braz. Imagens do início do prólogo e agora um outro francês, o Alain Perret, um piloto que também normalmente costuma participar
na nossa prova, na Baja Sagres 500. Ele também já cá veio uma meia dúzia de vezes, portanto, um conhecedor profundo dos alentejanos, o que é sempre importante, na medida em que é um percurso muito rápido, atingem-se velocidades na ordem dos 160, 170 km por hora, o que não é para toda a gente. Azar teve o António Oliveira, o campeão nacional de motocross durante uma série de anos. Aliás, ele começou mal este prólogo, na medida em que a sua onda não pegava. Depois foi sair o mais depressa possível, mas no dia seguinte, na corrida, o piloto António Oliveira partiu o pé esquerdo. Mesmo assim conseguiu chegar à Praça de Touros de Porto Alegre, terminar a corrida na 8ª posição, o que, diga-se de passagem, é muito importante e demonstrou aqui o espírito de sacrifício deste veterano das duas rodas. Estamos já no sábado com as imagens do vencedor da corrida, o francês Richard Sant, o piloto que toda a gente ficou muito bem impressionado, porque normalmente muito depressa. A chegada final da corrida, para já de seguida ouvirmos o piloto. Je ne sais pas. Paolo, Oui, je ne sais pas. on s'est perdu un peu. On a perdu 2-3 minutes et c'est là qu'on a perdu le temps. Faut attendre. Non, la course s'est très bien passée pour moi. A corrida correu bastante bem, parti da terceira linha e ultrapassei alguns concorrentes, mas todavia perdi-me um pouco e perdi para aí 2 ou 3 minutos.